Olá, meus amigos e minhas amigas! Dos diversos assuntos que abordaremos no vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as recentes declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que foi concedida à imprensa em Kiev. Como não é novidade para ninguém, Zelensky tem pressionado seus aliados ocidentais a tomar decisões mais rápidas sobre o apoio militar à Ucrânia, inclusive para que tenham uma participação mais direta na guerra. Ele argumenta que a ajuda para interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia e a permissão para usar armas ocidentais contra equipamentos militares russos na fronteira são essenciais. Ele disse também que as forças ucranianas enfrentam uma pressão crescente ao longo de mais de 1.000 quilômetros de linha de frente no Nordeste, no Leste e no Sul do país. Descreveu a situação no campo de batalha como uma das mais difíceis desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Realmente, como temos visto, nas últimas semanas as tropas russas têm feito incursões no nordeste da Ucrânia, testando ainda mais as defesas de Kiev, além de terem conquistado territórios na região de Donbás após intensas batalhas. Zelensky falou que, embora a situação ao norte de Kharkiv esteja sob controle, a situação em Donbás continua crítica, com combates terríveis em áreas como Urakov, Pokrovsk e Chasivar. No 5º aniversário de sua posse como presidente, vocês sabem, né? Zelensky não disputou eleições agora devido à lei marcial que foi imposta pela invasão. Bom, ele reforçou o apelo por uma ajuda militar mais rápida dos Estados Unidos e de outros parceiros. Criticou a demora na entrega de armas e munições devido a disputas políticas internas e afirmou que cada decisão chega com aproximadamente 1 ano de atraso. Zelensky também falou do seu desejo que seus parceiros se envolvam mais diretamente na guerra, embora reconheça que muitos temem uma escalada do conflito. Ele propôs, olha só, que as forças armadas dos países vizinhos da OTAN interceptem mísseis russos sobre o território ucraniano para ajudar na defesa de Kiev. E destacou que se os países não puderem fornecer os aviões F-16 imediatamente, eles poderiam voar a partir de estados da OTAN vizinhos e derrubar mísseis russos. Além disso, Zelensky revelou que Kiev está negociando com parceiros internacionais para usar suas armas contra equipamentos militares russos na fronteira e dentro do território russo. No entanto, ele também reconheceu que não há avanços positivos até o momento e que qualquer movimento nesse sentido seria visto como uma escalada por parte do presidente russo Vladimir Putin. Zelensky reafirmou que a Ucrânia não violou acordos com aliados de não usar suas armas dentro da Rússia. Bom, gente, essa pressão acontece enquanto há uma preparação por parte de Kiev para que cresça o envolvimento internacional em relação ao conflito. Como sabemos, a Ucrânia está se preparando para participar de conversas internacionais na Suíça no próximo mês, que vão excluir a Rússia e tem como objetivo unificar e fortalecer a opinião contra Moscou. Ou seja, não vão combinar com os russos. Putin acredita que essas conversas podem transformar as exigências ucranianas de retirada russa em um ultimato, uma estratégia que, segundo ele, vai falhar. Zelensky ressaltou a importância de reunir o maior número possível de países na mesa de negociações. E então a Rússia terá que responder à maioria do mundo, não à Ucrânia. Ninguém diz que amanhã a Rússia concordará, mas é importante que tenhamos a iniciativa. Ele destacou a importância da participação da China, que ainda não confirmou sua presença, especialmente após a recente reunião entre Xi Jinping e Putin, onde foi prometida uma nova era de parceria entre os dois rivais mais poderosos dos Estados Unidos. Bom, sobre a política dos Estados Unidos, Zelensky buscou tranquilizar as preocupações de que uma vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições de novembro pudesse significar problemas para a Ucrânia. Como sabemos, e o ex-presidente não faz questão de esconder, Trump é cético em relação à ajuda à Ucrânia e tem enfatizado políticas de American First, ou seja, América primeiro. Zelensky afirmou não acreditar que os republicanos sejam contra o apoio à Ucrânia, mas reconheceu que algumas mensagens vindas desse lado deixam ele um pouco preocupado. Ele insistiu que a Ucrânia ainda pode vencer a guerra, apesar dos reveses recentes. Acho que precisamos percorrer esse caminho até o fim, de preferência vitorioso. Mesmo que hoje as pessoas olhem um pouco ceticamente para a palavra vitória, eu entendo que é difícil porque é longo. Bom, gente, não sei vocês, mas eu achei ele um pouco pessimista em sua esperança, se é que você me entende. Será que Moscou gostou da entrevista? Como é que eles reagiram? Bom, o Kremlin comentou nesta terça-feira sobre a entrevista, principalmente em relação à insistência por uma maior participação ocidental no conflito.
Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Zelensky estaria buscando esse envolvimento maior devido à situação extremamente desfavorável das forças ucranianas na linha de frente. Quando questionado sobre a entrevista, Peskov afirmou que alguns oficiais ucranianos, incluindo Zelensky, às vezes têm deslizado para a histeria nos últimos dias. Peskov explicou que essa reação é decorrente da posição extremamente desfavorável das forças ucranianas no front. Ele acrescentou que mesmo que o fluxo de ajuda militar ocidental aumentasse, isso não mudaria a tendência geral na linha de frente, onde as forças russas estão avançando. Peskov também criticou a Ucrânia por bombardear áreas civis na Rússia. Na última sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que as forças russas avançando no nordeste da Ucrânia estavam criando uma zona de segurança para proteger a Rússia de ataques e disse que o Ocidente estava doente da cabeça se pensava que poderia ditar termos a Moscou. Atualmente, as forças russas controlam 18% do território ucraniano, mas pelo andar da carruagem, esses números, quando forem verificados de forma independente, ao menos no curto prazo, devem aumentar. O que vem depois já não é possível prever. Bom, gente, às vezes achamos que a Ucrânia não tem atuado contra os russos, e isso não é verdade. Por mais que a linha de frente tenha uma situação flagrantemente pró-Rússia, os ataques ucranianos à infraestrutura russa, mesmo diante da contrariedade ocidental, continuam. Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou ataques contra instalações de combustível da Rússia, utilizando drones para atingir alvos até 1.500 km de distância. Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns dos locais atacados. Por exemplo, no dia 9, um ataque de drone danificou o complexo de processamento de petróleo petroquímico e fertilizante da Gazprom, Neftekhim Salavar, localizado na região dos Urais. Esse ataque paralisou uma unidade crítica responsável pela produção de 600 mil toneladas de gasolina por ano. Em 2023, a refinaria processou 6.498 milhões de toneladas de petróleo, representando cerca de 2,36% do processamento total de petróleo da Rússia. Já a refinaria de petróleo de Rosneft, no Mar Negro, em Tuapse, retomou suas operações no dia 17 de maio após um ataque de drone que danificou a unidade de produção de gás liquefeito de petróleo. A refinaria, que tem uma capacidade de processar 240 mil barris de petróleo por dia, havia sido atacada anteriormente em janeiro, retomando o trabalho no final de abril. Em 2023, a planta processou 9.322 milhões de toneladas de petróleo bruto, produzindo 3,306 milhões de toneladas de gasóleo e 3.123 milhões de toneladas de óleo combustível. Além disso, a refinaria de Lukoil, em Volgogrado, a maior do sul da Rússia, reiniciou a unidade de produção-chave após ser danificada em um ataque de drone no dia 12 de maio. A planta, que tem capacidade de produção de cerca de 300 mil barris por dia, foi alvo de um incêndio causado pelo ataque. O terminal de produtos petrolíferos Import Picheprom, no porto de Novorossiysk, suspendeu as operações após um ataque de drone no dia 17 de maio. Embora tenha conseguido retomar as operações logo no dia seguinte. Novorossiysk é um dos maiores portos da Rússia no Mar Negro e um ponto importantíssimo para exportações de petróleo e produtos petrolíferos, além de lidar com cargas como grãos, carvão e fertilizantes. Estou me lembrando também da refinaria de Javiansk, na região de Krasnodar, que foi danificada após um ataque de drone no fim de semana. A refinaria privada, com capacidade de cerca de 100 mil barris por dia, também pegou fogo, mas o incêndio foi contido sem vítimas. Claro que isso não altera a situação no front, mas causa incômodos tanto para os russos quanto para os aliados ocidentais. Numa situação de campanha eleitoral e o Fed cozinhando a esperança dos investidores no início de um processo de queda dos juros, o risco de contágio da diminuição da oferta de petróleo pode fortalecer o discurso de manutenção dos juros altos devido a hipotéticos riscos inflacionários. Enquanto isso, as tensões aumentam na Ásia Oriental com a reação da China à visita de parlamentares sul-coreanos e japoneses a Taiwan para a cerimônia de posse do presidente Lai Ching-te. A China, que reivindica Taiwan como parte de seu território, expressou forte oposição a essas visitas, considerando isso uma provocação. Eles criticaram a visita argumentando que elas vão contra as parcerias estratégicas com a Coreia do Sul e com o Japão. As embaixadas chinesas nesses países emitiram declarações condenando as ações e pedindo que tomem medidas para proteger os interesses bilaterais. O Japão, que se alinhou aos Estados Unidos para parabenizar Lai, reforçou que Taiwan é um parceiro importante e amigo, destacando a intenção de aprofundar a cooperação e trocas em nível não governamental. Apesar das dificuldades recentes, incluindo tensões sobre Taiwan,
Os ministros das Relações Exteriores da China e da Coreia do Sul concordaram em buscar relações mais estáveis. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol afirmou que Taiwan é uma questão global, não apenas uma disputa entre China e Taiwan. Bom, gente, eu acho que uma afirmação dessa dói na alma dos chineses. Será que eles ficarão calados? Claro que não. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, deixou bem claro que qualquer tentativa de desafiar o princípio do One Child Policy, uma só China, vai falhar e enfatizou que Taiwan é parte da China. Mudando um pouco de assunto, a situação do premier israelense é cada vez mais de isolamento. Dessa vez, o movimento vem da Justiça Internacional. O procurador do TPI, Tribunal Penal Internacional, solicitou um mandado de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seus chefes de defesa e 3 líderes do Hamas, devido a alegados crimes de guerra. Se esses mandados forem concedidos, esses líderes se juntarão a uma lista de suspeitos de crimes de guerra que ainda estão em liberdade. Vamos dar uma olhadinha nos nomes mais destacados entre eles. Em março de 2023, o TPI emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin, acusando ele de crime de guerra e de deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia. O Kremlin desconsiderou a acusação, chamando ela de insignificante, e negou repetidamente que suas forças tenham cometido atrocidades durante a invasão da Ucrânia. Putin é o 3º presidente em exercício a receber um mandado de prisão do TPI, isso após Omar al-Bashir do Sudão e Muammar Gaddafi da Líbia. Bom, o TPI emitiu um mandado de prisão para o ex-presidente sudanês Omar al-Bashir em 2009, acusando ele de orquestrar genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra na região de Darfur, onde cerca de 300 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões foram deslocados. Após uma revolta popular em 2019, Bashir e alguns de seus aliados foram presos no Sudão, mas nunca foram enviados para a Haia. No ano passado, ele foi transferido de uma prisão para um hospital militar. Joseph Kony, fundador e líder do Exército de Resistência do Senhor, LRA, é o fugitivo de mais longa data do TPI. Um mandato de prisão foi emitido para ele em 2005. Esse ano, os juízes do TPI tomaram a decisão sem precedentes de permitir que os promotores apresentassem uma audiência sobre as acusações contra ele à revelia. A acusação tenta imputar Kony com 36 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, estupro, uso de criança soldado, escravidão sexual, casamento forçado e gravidez forçada. Também o TPI emitiu um mandado de prisão para Saif al-Islam Gaddafi, filho do ex-presidente líbio Muammar Gaddafi, em 2011. Dias após a morte do pai, Saif al-Islam foi capturado por combatentes do Zintan, onde permaneceu em cativeiro até ser libertado sob uma lei de anistia em 2017. Nos últimos anos, ele tentou concorrer às eleições presidenciais na Líbia, que foram adiadas em 2021 e ainda não foram realizadas. Curiosamente, o atual procurador do TPI, Karim Khan, foi o advogado de defesa de Saif al-Islam Gaddafi no TPI por pouco mais de um ano, até se retirar em 2018. Khan tornou-se procurador-chefe do TPI em 2021. Esses casos, gente, acabam ilustrando a complexidade e a persistência dos esforços do TPI para responsabilizar líderes por crimes graves, mesmo diante de desafios prolongados. É claro, o TPI ele não tem dentes, não tem como impor as suas decisões. Mas há os que alegam que Israel não é signatário do TPI. No entanto, os crimes teriam sido praticados em território dos palestinos. E o Estado palestino, olha só, é signatário do TPI, o que gera a jurisdição para o tribunal julgar o crime em questão. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.